Que houve também em Cristo Jesus. A vida tem me proporcionado alguns relacionamentos com pastores batistas, presbiterianos, luteranos, congregacionais, calvinistas, arminianos, renovados, conservadores, padres, freiras. Eu tenho percebido algo que não acontece apenas com o meu coração, mas de certa forma nós estamos assustados com o proceder da Igreja de Cristo, porque somos Igreja de Cristo, pelo menos professamos. Tozer, em uma das suas obras, nos chama a atenção sobre o perigo de perdermos o sentido da santidade de Deus. Este ano se comemora os 500 anos da Reforma. E nós estamos providenciando uma série de preleções de uma boa qualidade de nível para os irmãos. E há 500 anos atrás, havia uma sociedade marcada pelo medo, pela culpa, que era chamada a idade da culpa, ou a idade do medo, em que as pessoas tinham muito medo de passarem a eternidade separadas de Deus. Até porque o tempo de vida naquela época era infinitamente menor do que se tem hoje. E aquilo se viu, de certo modo, para que alguém tomasse vantagem daquela situação através, no caso das indulgências. E passados 500 anos, passados os 500 anos, nós observamos uma sociedade marcada pela religiosidade ou a espiritualidade, o que foi um tiro no pé para a idade moderna, que julgava que as pessoas não iam considerar a questão da religião. Mas uma sociedade profundamente distanciada da santidade de Deus. E quando uma sociedade, e quando a igreja em especial, perde o sentido de santidade de Deus, ela começa a macular a sua vida com a lama do pecado. E hoje eu costumo dizer, vou usar uma expressão forte, quando eu tinha meus 17 anos, quando Deus confirmou minha vocação, porque eu tinha desde criança, Deus havia me chamado para pastorear, para cuidar. E hoje eu tenho que dividir o meu tempo de ministério para ser limpador de fossa, porque é o que alguns irmãos estão fazendo com as vidas.
Líderes, para serem simpáticos, fecham os olhos do que está acontecendo. Pecado torna-se moeda de troca. Eu guardo o seu, você guarda o meu, porque se você contar o meu, eu conto o seu. E a prova disso é que nós evangélicos, e ainda virá mais à tona, estamos envolvidos com toda, falo de forma generalizada, com toda essa lama que o país está envolvido. Basta observar a maneira como muitos irmãos se tratam no Facebook, para ver a ausência da santidade de Deus na vida de muitos. Os irmãos, muitos, passam lama, não aquela lama que algumas cidades têm, algumas praias têm, Morro São Paulo tem, né, que o povo passa. Mas eu falo é a lama espiritual, na medida daquilo que aprovam. Uma sociedade distante de Deus, uma igreja distante de Deus, uma igreja que perdeu o sentido de santidade. Quando eu falo da igreja de Cristo, permissiva, corrompida. E eu não fui chamado para ser conivente com isso. Eu passo fome, mas não serei conivente com isso. E não estou aqui na condição de caçador de pecado, porque eu sou um pregador da graça. Alguns pecados se repetem em nossas vidas pela nossa fragilidade. Para pecado repetido, perdão repetido. Mas eu tenho me assustado com o que tenho visto e ouvido. Eu sinto uma saudade melancólica de alguns anos atrás, quando parte dessa lama não atingia nossas vidas nem nossos filhos. Sou conservador? Sou. Daquilo que eu creio. A revista Ultimato, a penúltima edição, a de setembro e outubro, aliás, de 2016, trouxe uma matéria muito interessante sobre a ação terapêutica do perdão. E eles falam lá que hoje quase não se fala em perdão, se fala em cura. Quase não se fala em pecado, fala-se em doença. Quase não se fala em pecaminosidade, fala-se em prosperidade. E essa doutrina é uma praga dentro da igreja. E é uma heresia que tende a crescer muito a partir do governo Trump dos Estados Unidos. É a doutrina meritória, compensatória. Somos curados, mas não perdoados. E se cura pressupõe doença, perdão pressupõe culpa. Mas como sentir culpa? Estou falando da culpa sadia, da culpa real. Não estou falando de culpa patológica. Como pensar em culpa
Se perdemos o senso da santidade de Deus, se às vezes eu sou capaz de pregar traindo a minha mulher, se eu sou capaz de cantar louvor, ministrar sem falar com o baterista, com o organista, sei lá com quem, perdemos o senso da santidade de Deus. Se eu saio da minha casa para ficar acompanhando o WhatsApp, Facebook durante o culto, e não são jovens. Eu não quero falar nessa manhã. Eu vou continuar falando. Não vai dar para falar tudo hoje pela manhã. Eu vou voltar a esse texto à noite. Talvez seja até pretexto para alguns não virem à noite. Precisamos pôr uma coisa na cabeça. Pecado destrói vidas. Rebeldia é contra você mesmo, meu filho. Você está abrindo buraco para a sua própria vida. Enganar pai e mãe, que vai para a casa de colega fazer trabalho, vai para a balada. E não é função do pastor falar isso para os pais. Você tem que falar para o seu pai. Você está cavando para você. Deitar com um homem que não é seu marido, uma mulher que não é sua mulher, que não é sua esposa, não importa a idade. Você está abrindo buraco para você mesmo. Aquelas coisas que você aprova no Facebook e passa para frente, sem saber se é verdadeiro, você está abrindo, destruindo sua própria vida. Não esqueça que são 35 anos de chão. Não esqueça que são 58 anos de vida em igreja. Alguns têm mais do que eu. Já vi muitas histórias. Prazer passageiro. Até que um dia, pelo medo de ser descoberto, não é pelo senso do pecado, é o medo de ser descoberto. É o medo de vir à tona. Você começa a entrar em desespero. A história mostra que ninguém pode passar uma vida inteira enganando o outro. Entretanto, parece incoerente da minha parte. Eu creio que Deus, ainda teremos muito sofrimento, ainda veremos muitas coisas, teremos muitas decepções, teremos muitas tristezas. Deus usará esse tempo para o mover do Espírito sobre pena de muita gente. E Deus tenha misericórdia de nós mesmos, de muita gente morrer no pecado. A não ser que tudo isso seja uma balela. A não ser que tudo isso seja real. A não ser que isso não seja verdade. A não ser que Deus não exista. A não ser que a Bíblia seja mentirosa. A não ser que tenhamos perdido tempo na nossa vida seguindo a Jesus, um Jesus que não existe. Mas se Ele existe, como eu creio que existe, eu creio que
por amor às nossas vidas, por amor às nossas crianças, que um dia foram nossas crianças, e que hoje se sentem adultos porque fazem o que os pais não aprovam. Agora, tendo uma certidão de casamento, pode fazer isso. Em muitos casos, outros nem têm. Pensando que papai e mamãe são trouxas. O grave problema disso é que pode existir um Deus. E eu estou muito preocupado com o rumo de algumas das nossas vidas. O Evangelho de Lucas. Jesus vai se deparar com um dos problemas que tem a ver com a sociedade 500 anos depois. A sociedade 500 anos depois da Reforma é uma sociedade sem culpa, mas é doente. E a falsa religião se aproveita da doença para vender cura. Ainda que essa cura não tenha a ver com o perdão de Deus. E esses homens enchem os bolsos de dinheiro, enchem suas contas de dinheiro, mas isso não vai durar eternamente. Porque a igreja reformada sempre reformando. Esse texto é narrado por Lucas, Mateus e Marcos. A tese principal desse texto é o poder de Jesus em perdoar pecados. É o poder de Deus em Cristo de perdoar pecado. A maior parte desses textos, o conceito de pecado é aquilo que nos afasta do propósito de Deus. E nós somos pecadores. Eu sou pecador. Eu preciso da graça e do perdão de Deus. Eu preciso de Deus, da graça de Deus para manter-me em pé. Tenho consciência disso cada dia. Costumo dizer a Deus: Deus, eu não fui chamado para ser justiceiro, porque eu tenho ficado às vezes zangado com algumas coisas. Eu tenho me entristecido com as atitudes. E esse texto Jesus vai usar a cura como símbolo de um poder maior, que é o poder de perdoar pecados. Diz assim o texto a partir do verso 17. Um dia, quando ele estava em Lucas capítulo 5, verso 17. Um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. No caso, para ouvi-lo, ouvir os seus ensinos. E diz aqui que o poder do Senhor estava com ele para curar. Esse é um poder de Deus. E eu creio que é a ocasião oportuna para isso. Eu creio que Deus diz: olha, ora por esse ou por esta, ministra cura na vida. Não creio que seja um balaio de gato. Engraçado como as pessoas estão acostumadas a isso, a pagar essas coisas, que não foi uma nem duas vezes que eu já, aqui na igreja, eu orei por alguém e a pessoa pergunta: quanto é?
E se eu cobrasse, ficaria satisfeito. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuraram introduzi-lo e pô-lo diante dele. A região de pouca chuva também, não é? E há um tipo de telhado que eles dizem que era como que fossem quadrados. Mas essa não é a questão principal, que tipo de telha é, que tipo de telhado. Eis que homens, trazendo num leito um paralítico, versículo 18, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele, mas não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado, e entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. E vendo-lhes a fé do paralítico, e de quem trazia o paralítico, disse ele, Jesus: homem, são-te perdoados os teus pecados. É importante pensar que esta é uma sociedade, se você marcar a sua Bíblia e for lá no capítulo 9 de João, apenas para fazer um paralelo. E passando Jesus, viu um homem cego, capítulo 9, de nascença, e perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Havia um sentimento, e há até hoje, da relação de pecado, de castigo com doença. Doença é castigo. E se é castigo por causa de pecado. Por isso Jesus diz: são-te perdoados os teus pecados. Ele vivia nesse contexto. Então os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Há um dito popular que diz que errar é humano e perdoar é divino. E alguns se aproveitam disso para não perdoar ninguém. Mas é um conceito. Eu tenho um texto sobre isso chamado Pastoral do Perdão. Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados, ou dizer-te: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai-te para a tua casa. E imediatamente levantou-se diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E tomados de pasmo, todos glorificaram a Deus e diziam cheios de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. Aí você pergunta se o extraordinário que viram foi o perdão de pecados ou a cura. O que Jesus nos ensina com isso? Primeiro, precisamos ter cuidado dessa relação que fazemos de doença com pecado e castigo. Por que será que o irmão está doente? É castigo. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero colocar aqui é que o pecado causa a maior doença em nossas vidas, que é a nossa separação de Deus.
Deus não é um Deus só de culto, meus irmãos, ou de celebração. Deus é um Deus que vê quando eu copio o trabalho dos outros e digo que é meu. Deus é um Deus que vê quando eu atraso o relógio da hora de entrar no emprego e adianta a hora de sair. Deus é o Deus que acompanha minhas conversas no WhatsApp. Deus é o Deus que está lá vendo aquilo que eu coloco no Face e a maneira como eu trato uns aos outros. Eu estou espantado com isso. Como estamos grosseiros. Aliás, o tempo está contribuindo para isso. Às vezes já chegamos em casa zangados pelos problemas da vida. Agora, como ter consciência de perdão se eu perdi o sentido de santidade de Deus? Diga-me. Ah, pastor, não pode aqui, pode ali. Então vá para lá, filho. Aí quando está quebrado, vem procurar. E a gente vai tratar e vai cuidar. Mas às vezes está quebrado o casamento. As consequências sociais do pecado. Gente que abre mão da oportunidade de criar filhos, de viver um casamento por conta de uma tentação que julgava que ninguém ia saber. Me lembro do jovem que começou a viajar e disse: filho, cuidado com quem vai bater a sua porta. Nós como que dividimos pecado por setor. Aí eu não faço isso, não faço aquilo, não peca. Peco quando eu julgo, peco quando eu aprovo o que alguém faz, peco quando eu escondo o que alguém faz sem chegar para aquela pessoa: você está errado. E não temos tempo de ficar o tempo todo vendo as coisas sobre todo. Não é essa a nossa função. Mas a minha tarefa será sempre profética. De dizer: filho, filha, você está indo para um caminho de morte. Você está doente. Você está cego. Você está nu. Você está sem dinheiro. Como o Espírito fala à igreja de Laodiceia. Lei não resolve as questões dos pecados cometidos. A lei humana não resolve. Eu preciso ter consciência que afrontei a Deus. Ah, eu não tenho que ter medo de Deus, eu tenho tremor diante de Deus. Não quero briga com Deus, não. Aí reforça uma linguagem nordestina: não quero briga com Deus, não. O hebraico também reforça: eu não quero briga com Deus. Porque ele faz assim: eu repito aos irmãos, estou profundamente assustado
com o rumo de algumas vidas. Falo de forma geral e falo de forma comunitária. Se Deus não me quisesse pastor, teria permitido que eu fosse neurocirurgião, que é o que eu queria ser. E poderia ter sido do ponto de vista humano. E Deus não me chamou para ver de forma laissez-faire, como se estivesse com as pernas para cima, para ver vocês muitos indo para um caminho de morte sem falar nada, sem dizer nada. Você marido pode nem falar, você mulher pode nem falar, você pai pode nem falar, você mãe pode nem falar, mas enquanto Deus me der fôlego eu vou falar. E vou dizer que não aprovo. E vão ter que esconder de mim, como fazem muitas vezes. Mas não escondem de Deus. Jesus deu uma lição aqui. Não sabemos o quanto este homem foi a Jesus realmente em primeiro momento pedindo perdão pelos pecados. Mas Jesus deu uma lição. Cura não resolve nosso problema de relação com Deus. E eu aprendi isso quando era seminarista. Quando conheci um jovem que foi curado de um câncer muito sério de estômago, muito jovem, e que igrejas oraram. Hoje eu não sei da vida dele, mas sei que um momento, depois da cura, ele disse: não quero saber desse Deus. Já tivemos isso aqui. Cura resolve problema financeiro de quem ministra às vezes. Mas cura não resolve questão espiritual. Há um troço chamado pecado, que estraga a vida, seja qual for a idade. Completei 65 anos, estou livre de pecado. Mentira. O que tem de velhinho pulando cerca? O que tem de gente se associando ao cão com um azulzinho e achando que tudo pode? O que tem de jovem morrendo nas baladas dia de sexta-feira à noite por conta do energético e do azulzinho, a pronto do plantão da recepção para a doação de órgãos ser dobrado, a quantidade de funcionários. Nós não sabemos disso, sabemos? Sabemos quantos jovens morrem fim de semana aqui na região de Vila Madalena? Sabemos. Sabemos quantas moças engravidam, meninas, e tem que criar sozinhas. Não sabemos das coisas, porque de certa forma nós vivemos protegidos na comunidade. Não andamos em certos horários, não pegamos certos transportes em determinadas horas, não lemos pesquisa, mas o fato é que o pecado tem primeiro destruído líderes, destruído casamentos, destruído famílias, causado tristeza profunda em família. Porque não há um pai que fique feliz, que tenha criado um filho no Evangelho, quando percebe que o filho está tendo procedimento de quem não conhece Jesus. Não há única mulher que tenha casado com um homem
que conheceu como crente em Jesus, ou casado com uma mulher que conheceu como crente em Jesus e que agora começa a perceber procedimentos que não têm a ver com Deus. Temos perdido nosso poder de testemunho, temos perdido nosso poder de influência por conta do pecado, irmãos. Porque o pecado nos torna obtusos. E não vai ser culto para depois da morte que vai resolver o problema não, porque não resolve. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo depois disso o juízo. Mas eu não quero que você saia daqui com medo, eu quero que você saia daqui pensando no amor de Deus, que repete a cada dia para comigo o perdão. Porque pecado só é mais teimoso do que jegue. Porque se nós pudéssemos, muitos de nós já estaríamos livres de alguns pecados que praticamos. Mas a fragilidade humana nos permite, nos faz isso. E Jesus nos ensina nesse texto que muito mais importante do que a doença física é a doença da alma, causada pela morte da alma. Porque a doença física pode nos levar ao óbito, não eterno, mas a morte causada pelo pecado nos leva ao óbito eterno, a separação eterna de Deus. E que possamos pensar sobre isso, que possamos orar sobre isso, que ninguém saia daqui caçando pecado. Fulano faz isso, não interessa. Não é esse o propósito. Meu propósito é de alerta. Minha função é alertar. Minha função é profética. O problema não está no mundo, o problema está em nós, os crentes. O problema não está na carne que se estraga, o problema está na falta de sal. O problema não está na escuridão, o problema está na luz. Porque nos tornamos elásticos, permissivos e temos perdido a consciência da santidade de Deus, que Deus é santo. Isso não quer dizer que sejamos carrancudos, fechados, nada disso. Deus é santo. Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, eu não sei quantos sermões já preguei na minha vida, ao longo desses quase 35 anos, mais o tempo de seminarista. Ontem eu conheci um colega que começou a pregar aos 8 anos. Quero ver se eu trago aqui em outubro. Ele vai lançar um livro sobre a graça de Deus no Antigo Testamento. Ainda hoje, eu tenho tremor e temor por isso aqui. Pedi ao pastor Marcos, ora por mim, porque eu não quero pregar na carne. Mas eu tenho muito tremor e temor. Se eu falar aqui, ou aqui, aí ou aqui não tem diferença. Mas nós somos perdoados pelo amor. E na condição de perdoados, busquemos não viver entristecendo aquele que nos perdoa. Bom, fiquemos em pé e cantemos o hino indicado. Este hino é conhecido e muitos conhecem ele na execução do canto coral. Se você conhece as entradas, pode fazer. Fui perdoado
salvação. Perdoado, perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação. Estou perdoado pelo amor. Rapaz, Jesus chamou-me pra ser filho seu, com as irmãs, mas simplesmente ser. E quando insistiu com terno amor, um outro dia repliquei. O mau caminho foi que escolhi, em nada Deus me perturbou. Ofereceu sua vida para mim, na cruz minha alma comprou, na cruz comprou. Perdoado, perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação. Estou perdoado pelo amor. É o amor de Deus que me faz ter esperança, em que muitos poderão retomar o caminho das suas vidas. É este amor que me dá esperança. Cada um de nós possa pensar em si mesmo. Esquece o outro nesse sentido. E que possamos perceber o quanto estamos distantes da aparência de Jesus Cristo, ou parecidos com Jesus, ou quanto estamos próximos desse parecer com Jesus. Ninguém aqui é infalível, todos somos pecadores, ninguém aqui é perfeito, mas somos alvos da graça e do amor de Deus, e é o amor que nos faz caminhar e nos apontar para frente. Se na sua vida está acontecendo algo que pode destruir a sua vida, corra para Jesus. Corra para debaixo da potente mão de Deus, enquanto é tempo. Confesse ao Senhor. Não faça ouvido de mercador. Não seja indiferente a Deus. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. Suplique ao Senhor. Corra, como José fez. Mas não deixe sua vida ser coberta de lama. Que é uma lama que deixa cheiro. Pai, obrigado pelo perdão que temos em Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.